Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas vocês estão escutando esse podcast, mas estamos aqui, né, falando esse bordão do nosso gestor comercial. Um beijo pro Martim, se ele está assistindo nesse momento. Tô aqui dividindo essa bancada com meu amigo, colega e parceiro de área, Tiago. Muito boa noite. Prazer estar contigo aqui, Lauren, né? A gente tocando esse projeto onde fomos escolhidos. Fiquei muito feliz, principalmente quando a gente, né, topou juntos, né? Acho que era uma vontade da gente. E estou muito feliz de tocar esse lindo projeto dentro da GB. Vamos lá então, Thiago. Começando essa nova temporada, nos conta um pouquinho de ti, da tua trajetória pra gente se apresentar pra galera. Então, muito bem, pessoal. Eu sou o Thiago, trabalho na área de RH e expansão da GB Investimentos há mais ou menos 1 ano e 3 meses. E hoje estou aqui, né, com essa honra de estar apresentando esse podcast. E gostaria que tu te apresentasse um pouquinho pra gente, Laura, porque tu tem muitas histórias, né? Começou um projeto praticamente do zero. Mas quem é a Lauren na GB? Ai, meu Deus, Lauren na GB. A Lauren, na verdade, entrou para fazer um pouco de tudo aí em 2022. Acabei achando um propósito muito grande e me achando também na área de expansão, né? Que é a área que a gente tá juntos hoje. E tô aí, tem muitas histórias, mas a gente vai contando ao decorrer dos episódios e ao longo da temporada também. Mas sabe, Thiago, que tem uma pessoa muito especial hoje com a gente aqui também. Tem uma pessoa muito especial, Lauren, muito especial mesmo. Foi escolhida a dedo. A dedo, primeiro convidado da gente. O nosso primeiro convidado foi unânime. Foi unânime. Vou trazer o nosso tudo aqui. Unânime D2. Unânime D2. E é um cara que é um fenômeno. É um fenômeno. Não, eu vou te contar mais. Thiago, Conta. ele foi de Bagé a Porto Alegre de bicicleta. Eu não acredito que ele fez essa Ele é um aventura. atleta. Ele é um cara super disciplinado. Sempre que eu vou na academia, todo dia 5 horas, ele vai estar lá 5 horas. Além de um atleta, ele já fez o triatlon. Não acredito, ele é um esportista nato, então. Não, ele, formado em Direito, Formado em Direito, sócio fundador da GB, assessor de investimentos. um fenômeno. Também podemos dizer que ele é um grande pai, esposo, Super família. super família. Mas Religioso. Religioso, né? Mas, Lauren, antes da gente anunciar esse nome, ele é um cara que tem também, ele tem um nome de craque. Ele não é Ele tem. jogador, Ele é um fenômeno, ele tem nome de craque, mas não é jogador mas de não é futebol. jogador. Quem é ele, Lauren? Conta pra gente. É ele, o Romário Almeida! Romário, que prazer te ter aqui conosco nesse primeiro episódio. Escolhemos a dedo com um tema super especial, né, Thiago? Super especial, cara que tá aí com sua resiliência no mercado financeiro há quase 20 anos. E não só no mercado financeiro, né, Romário, mas tu tem resiliência tanto nos esportes e é super admirável isso. Eu fiquei querendo fazer aí o triatlon também depois que tu fez. Não só esse, mas toda a tua disciplina em andar de bicicleta, todos os dias estar na academia. Eu vejo isso, né? Também te reflete no teu trabalho. Mas que bom te ter aqui conosco. Se apresenta um pouco aí pra galera. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. É uma honra imensa, né? Então, fico muito lisonjeado pelas palavras. Eu acredito até que vocês foram gentis demais comigo, né? Eu acho que eu não mereço tudo isso, né? Mas eu vim aqui contar um pouco da minha história, né? Bem como vocês apresentaram aí. Meu nome é Romário Almeida, sou casado com a Bruna, pai do João Pedro, sócio fundador da GB Investimentos. Estamos aí há quase 20 anos no mercado, né? Então venho aqui para contar um pouco da história, da minha história, da história do escritório, né? E é muito bom estar com vocês, além da gente conviver do nosso dia a dia, participar desse podcast aqui simplesmente fantástico, ou aproveitando é fenomenal, né? Que vocês tenham uma longa trajetória pela frente, apresentando, né, este projeto, uma nova fase do podcast da GB Investimentos, né, da GBcast, né, e que venham por aí muitos e muitos episódios e vocês contando cada vez mais a história das pessoas, né, e do escritório aí como um todo, toda
a trajetória, a evolução e o crescimento dele. Show de bola, que bom de ter aqui, Romário, de verdade. A gente escolheu aí a dedo, porque a gente queria pontuar o quanto tu é resiliente, e às vezes a gente acaba não olhando, mas a gente percebe o quanto tu tá sempre todo dia no mesmo horário no escritório, apesar da profissão ser uma profissão que te dá liberdade, autonomia, tu pode trabalhar de onde tu quiser. Tu é um cara que tá sempre lá às 8 e sempre saindo no mesmo horário também, então isso é admirável. Que bom de ter aqui. Bom, mas eu quero começar te provocando um pouco nesse podcast, Romário. Então Vamos começar quebrando gelo, né, Laura? Vamos começar quebrando gelo, né? Um beijo também pra Laura e pra Isa, que estão conosco também aí, nos auxiliando em toda a organização desse podcast. E ao longo do episódio a gente vai lembrando também, né, Thiago? Um beijão pra elas são demais, nos ajudaram muito até aqui pra chegar nesse primeiro episódio, nessa estruturação do GBcast, né? Então, parabéns pra elas, vocês são demais, viu? O marketing é sempre importante no nosso escritório, né? Então as gurias são muito boas. Logo elas estão aqui com a gente. Se Deus quiser. Mas vamos lá. Romário, a gente vai fazer um bate-volta, tá? A primeira vai ser algumas perguntas e tu fala a primeira coisa que vem na tua cabeça. Fechou? Pode fazer um teste? A gente já fez um teste de meio-dia, mas se tu quiser a gente pode fazer. Bom, vou começar então. Na verdade não é uma palavra, pode contextualizar e fica bem à vontade, tá bom? Vamos lá então. Um investidor que tu admira. Luiz Barsi. Por quê? Porque é um investidor que ele começou do nada, de uma família pobre, extremamente humilde, e segue humilde até hoje, apesar da fortuna que tem. Uma pessoa simples, de carro simples, de uma convivência amigável, porque eu falo isso porque sigo lendo o livro dele, e é uma pessoa encantadora. Então, e ele transmite todo o conhecimento dele de uma maneira tão leve, né? E ao mesmo tempo ele transmite esse conhecimento dele numa maneira simples, para que todo investidor possa realmente compreender, né? Entender a maneira que ele está no mercado e que ele investe. Tu está lendo o livro dele agora no Desafio? Sim, Rei dos Dividendos. Excelente livro. Tua trajetória financeira em uma palavra. Minha trajetória financeira em uma palavra. Desafio. Vamos lá. Maior benefício da profissão de assessor para ti. Liberdade. Olha só, né? Logo tu que é uma pessoa que tá sempre no mesmo horário, sempre seguindo a mesma rotina. Tem alguma coisa que tu gosta de fazer no teu dia a dia para chegar no escritório? Eu lembro que uma vez a gente chegou numa segunda-feira, eu entrei com o pé direito no escritório e o Romário também. Falei, Romário, vamos voltar, vamos entrar com o pé direito. A gente entrou com o pé direito e o Romário fez o sinal da cruz. Realmente, isso faz parte da minha rotina, né? Então, sempre quando eu subo aqueles degraus ali do escritório, eu subo fazendo o sinal da cruz. E a hora que eu saio do escritório, eu também faço o mesmo gesto, né? Então, eu já vi isso numa sexta-feira. Pedindo a Deus para que abençoe o meu dia de trabalho, né? E aí, na saída, agradecendo pelo meu dia de trabalho. Mas uma das coisas que eu gosto, além de estar com a minha família, além de estar com os meus amigos, é de estar lá dentro daquele escritório, né? Então, eu vivo muito, né? Lá dentro, aquele escritório, ele tem uma energia tão grande que ele me pega lá dentro, né? Tanto que eu lembro que na pandemia, acho que se não me falha a memória, foi numa quinta-feira que deu lockdown, e todo mundo em casa, todo mundo em home office. Quando deu na quarta seguinte, eu voltei para o escritório, ainda então era no edifício Carlos Brasil, e eu acho que deveria ser eu e mais uns 2 ou 3 em todo o prédio, e eu ficava lá dentro daquele prédio sozinho, porque ali estava a minha cadeira, ali estava o meu canto, e ali estava a minha estação de trabalho, né? Então eu gosto muito, né, de estar lá dentro do escritório, gosto muito de conviver com as pessoas, com vocês que estão lá dentro e aos demais colegas e sócios, né? Então, para mim isso me enaltece, me dá uma energia, me renova,
Então, por isso, eu chego cedo e saio tarde. E é notável isso, né, Thiago? O que o dinheiro é para ti? Dinheiro, ele é uma consequência, né? É uma consequência de um trabalho, é uma consequência de uma construção, né? Então, o dinheiro traz felicidade, sim, não resta a menor dúvida, né? O dinheiro é uma garantia de futuro. Então, e a gente trabalha por isso, né? Então, a gente trabalha também por prazer, mas o resultado é o financeiro, onde a gente vai ter principalmente uma liberdade financeira para que a gente possa usufruir dos melhores prazeres da vida, né? Então, uma viagem em família, né? Sair para jantar com os amigos, com os colegas. Então, se a gente não tiver, a gente não consegue isso. Claro que a vida também nos proporciona muitas outras coisas que não precisam do dinheiro, né? A gente tem uma natureza, tem uma bicicleta para andar, né? Então, cara, pega uma bicicleta, não gasta nada e sai por aí curtindo a natureza e aproveitando, né? Sem gastar R$1. Mas, de uma outra forma, ele também ajuda. E a gente conversa particularmente muito sobre a vida. Eu gosto de falar muito sobre a vida e sei que tu também. A gente conversou algumas vezes sobre isso. E eu queria entender o que tu aprendeu no mercado financeiro que tu leva para dentro da tua casa. Eu sigo também nessa parte do... Porque assim, ó, o que acontece? Como é que eu entrei no mercado financeiro? Eu entrei no mercado financeiro sem saber nada. Foi um convite de 2 amigos que eles me perguntaram assim, o que tu entende de Bolsa de Valores? Eu digo, não entendo nada. Então é tu mesmo. Vamos abrir um escritório juntos? Vamos. Né? Então, a cada dia era um fato novo, a cada dia era um assunto novo, né? Então, a gente tem que ir se transformando cada vez mais, né? Então, e o mundo, ele se transforma muito rápido, né? E o mercado financeiro, ele não está longe disso. Ele também está se transformando muito rápido. A tecnologia está aí, né? Então, quando nós abrimos o escritório lá em 2008, era totalmente diferente do que é agora. Então, isso que a gente está fazendo aqui, esse podcast, cara, quando é que ia imaginar que ia ter um negócio desses, um programa desses, lá em 2008? Não, né? Então, tudo se transforma. E essas coisas novas, eu gosto muito também de levar para dentro de casa, porque tem o João Pedro, que tem 14 anos, né? Claro que ele também tem as coisas novas, porque essa gurizada aí, em termos de internet, eles estão voando, né? Mas também fica a experiência, né? Com o novo, a gente faz aquele bate-bola, aquela troca, né? De experiência. Eu aprendo algumas coisas com ele, assim como ele aprende comigo também. E ele te ajuda muito ali com a tecnologia? Ah, com certeza. E a mãe dele também. Mas, Romário, tá muito bacana ver agora você abordar, né, sobre um pouquinho da história quando te convidaram para abrir um escritório de investimentos. E brilhou teus olhos tu falando sobre a EGB, né? O que a EGB representa para ti. Mas conta um pouquinho pra gente, quem era o Romário, né, antes, o que te motivou, deu para entender um pouco o que te motivou a entrar no mercado financeiro, mas conta para nós qual a tua trajetória, né, porque é uma trajetória de quase 20 anos, mas quem era o Romário antes de ser assessor de investimentos? Bom, o Romário é nascido, criado e desmamado no Alegrete, né? Então, saí do Alegrete aos 18 anos para estudar fora, de uma família completamente humilde, uma família pobre. Mas a minha mãe sempre apostou em mim, assim como também nos meus irmãos. Quantos irmãos tem? Tenho 6. 6 irmãos? Eu sou o mais novo. O mais novo? Eu sou o 7º, a rapa do tacho. Não, e a gente está contextualizando muito essa questão da tua história, né? Eu acho que depois até tu pode contar um pouquinho de vários momentos, assim, que te marcou. Eu sei que tu foi uma pessoa que viveu muita coisa, né? Começou aí... Não caiu de paraquedas no mercado financeiro, tudo tem um propósito, né? Tava predestinado para ti, mas tu é uma pessoa que construiu, né,
uma história muito bonita, Romário. E depois eu queria que tu contasse um pouquinho das tuas vivências. Tu morou fora, voltou, né? Eu já te indaguei várias vezes sobre a tua história. Não sei se essa seria a melhor palavra, mas quando a gente foi fazer o evento lá em Rejuí. E é uma história muito inspiradora, né? Talvez não está que nem a do Guilherme Benchimol, mas eu acho muito preciosa. Então, justamente a gente escolheu o Romário para trazer essa resiliência, e como tu falou do mercado mudando ao longo desses anos, mas principalmente a gente quer trazer a tua resiliência, a tua disciplina, né, que a gente acompanha dia a dia, e talvez tu não esteja notando isso, mas a gente olha, a gente cuida ali da nossa sala, né? Então, Ele vai na nossa sala, conversa ele vai com na a nossa gente. sala, ele conversa com a gente. A primeira sala que ele Provoca entra... um pouco. É a primeira sala que ele entra, Thiago. É a nossa. É a nossa. É a nossa. É a nossa. E ele já chega lá dando bom dia, animado, já tá endorfinado. Na verdade, o primeiro lugar que eu vejo ele não é no escritório no meu dia. Nos conta onde é que é, Laura. É na academia. Então ele nem me dá bom dia mais. Ontem ela ficou brava que eu não dei bom dia pro Thiago, dei bom dia pra Pamela, né? E aos demais que estavam ali, não dei pra ela ficou... E ela não vai me dar bom dia. Ué, no segundo bom dia que eu vou te dar, né? Já te dei bom dia às 5 da manhã, tem que te dar bom dia de novo. Não, mas o Romário, eu já vejo ele já tá lá na escada, já fazendo, sei lá... Não, na escada é tu, eu tô na esteira. Na esteira. Ou na bicicleta. Ou na bicicleta, é verdade, na escada sou eu. Mas conta pra gente, Romário, o que te passava, assim, olhando pra trás, o que te passava na cabeça quando duas pessoas do mercado financeiro te convidaram pra vir pra Bagé tocar um projeto que tu não entendia naquele momento? Na real, quando eu saí da Alegrete, lá em 92, né, eu fui estudar em Porto Alegre para fazer cursinho, para tentar um vestibular, né, e acabei passando, na URGS, fiz na UFSM em Santa Maria, acabei passando na Orcamp aqui em Bagé, fiz Direito. Escolheu já sabia o que tu queria de faculdade? Sabia, se eu queria Direito, né, então... Até então, no início, era meio veterinária, meio direito, mas eu sabia que era mais direito. Tu enxerga ele como um veterinário? Não. Mas fui até ginete. Sério? Fui até ginete. Meu tempo de universitário era ginete universitário. Mas por olha incrível só. que pareça. Mas tenho fotos, né? Tem como comprovar. Tenho como comprovar, eu posso provar essa história. Não é fake news. Não é fake news. Mas eu já vi foto do meu chat, já vi, tô brincando. Então, isso também foi uma das trajetórias enquanto universitário, né? Então, enquanto universitário, a gente é guri ali e aproveita as várias coisas, né, que tem para oferecer na juventude, né? E me formei aqui em Direito, fui embora para o Goiás, morei em Posse, lá na divisa com a Bahia. De Posse, tirei um tempo em Brasília. E de Brasília, resolvi voltar para o Sul, porque eu tinha subido tinha deixado uma namorada aqui, né, que hoje é a minha esposa. Eu voltei em final de 99 para firmar mesmo o noivado. Voltei para cá, noivamos. Aí eu só vim para passar o final de ano, né, noivamos, e eu voltei para o Goiás. E um tempo depois eu não aguentei, eu acho que era saudade, era uma mistura de tudo, né? E a gente é muito bairrista também, né? Então fica com aquela saudade do Rio Grande, fica com a saudade daquele nosso chão, do torrão. E voltei para Bagé. E estava trabalhando aqui. E foi num primeiro de ano, final de 1º de maio, eu fui para Alegrete, num feriado, e acordei num sábado de manhã, abri a janela do quarto, e quando abri a janela do quarto da casa da minha mãe, tinha um tanque, e a minha mãe estava lavando roupa nesse tanque. E eu olhei para ela e digo assim, eu vou voltar para Porto Alegre. E ela, o quê? Digo, vou voltar para Porto Alegre. Eu vou ligar para a Bruna agora e vou ver se ela faz a minha mudança. A Bruna estava em Bagé? A Bruna estava em Bagé. E aí eu liguei para ela e digo, Bruna, eu vou embora para Porto Alegre. E ela, o quê? Digo, sim. Eu vou procurar emprego lá. E ela sempre me apoiou. É uma mulher incrível, né? E sempre todas as coisas que eu procurei
fazer, ela sempre me apoiou. E eu digo, tu faz a minha mudança, ela faz. E nisso eu pego o telefone e ligo para um amigo que morava em Porto Alegre, e o José Luiz, e eu liguei para ele e digo, cara, tem um amigo assim que tá se mudando para Porto Alegre, tal, será que tu não tem um espaço no teu apartamento para ele, não sei o quê? E ele, quem é? Eu digo, eu. E ele, então pode vir agora. Né? E nisso, no domingo, eu peguei o ônibus e me fui direto para Porto Alegre para procurar emprego. Trabalhei lá um pouco com seguros, né? Pouco tempo. E nisso, esse meu amigo, né, o José Luiz, conhecia outros amigos em comum, que inclusive o Francisco Rossal de Araújo, que foi meu padrinho de formatura, ele tinha sido meu padrinho na minha formatura de jardim, de infância, e eu convidei ele para ser meu padrinho de formatura de faculdade. Até eu já mando um abraço para o Francisco Rossal de Araújo e também ao Joy, que era nosso sócio lá também, duas pessoas fantásticas. E em 2001, eu passei a trabalhar numa escola de ensino jurídico, depois me tornei sócio deles, e esse foi o meu tempo em Porto Alegre, de 2001 a 2008. Quando eu já não... A escola era fantástica, gostava demais, era convívio muito bom, tanto com eles, quanto com os alunos, todo o pessoal, os demais colaboradores que trabalhavam na escola, era muito bom. Né? O convívio com todos eles era fantástico, mas eu já não aguentava mais Porto Alegre. A Bruna morava em Bagé e eu morava em Porto Alegre. Nós havíamos casado em 2004 e nós ficamos quase 4 anos. Assim, ela pegava o ônibus na sexta-feira à meia-noite aqui, chegava em Porto Alegre às 5 da manhã no sábado, a gente passava sábado e domingo à meia-noite ela voltava para Bagé. Então aquilo foi pesando, até que chegou um dia, ela chegou num sábado de manhã e eu tô praticamente com uma folha, né? E Porto Alegre, Bagé, prós e contras, e deu como 8-2 para Bagé. E ela, mas o que tu vai fazer em Bagé? Eu digo, eu vou embora. Assim como eu tinha dito para ela, que eu ia embora para Porto Alegre, eu digo, vou embora para Bagé. Mas o que tu vai fazer? Sei lá, vou montar uma escola lá, vou montar um curso. Tu já tinha em Porto Alegre? Já tinha em Porto Alegre. Né? Vou montar um curso e tudo mais. E nisso eu falei para os meus sócios lá, e eles também me apoiaram, porque eu há quase 4 anos, num casamento meio que à distância, a gente querendo ter filhos, né? E nisso, né, numa dessas minhas... sei lá como é que os guris ficaram sabendo, acho que uma dessas até a Bruna comentou com alguém que eu viria para Bagé e os guris me ligaram, cara, tu vai vir para Bagé mesmo? Vamos montar o escritório junto? Vamos. E aí eu vim para Bagé em final de agosto de 2008, e aí a gente já começou a estruturar o escritório, e em novembro de 2008 a gente inaugura a GB Investimentos. Se não me falha a memória, 19 de novembro de 2008, foi numa quinta-feira. Né? Quinta-feira, ele é bom com data, né? Quinta-feira, se não me falha a memória. E o mesmo dia do aniversário do João Pedro. Nossa, 19 de novembro, só que ele nasceu 2 anos depois, 2010. Cara, Né? Então, e o Henry e o Cristiano Rita, que foram os precursores, né, do escritório, e me fizeram esse grande convite. Né? E a gente está aí até hoje. E por muitos anos. Amém. Que história linda, né, Lauren? Além de uma história profissional muito bonita, uma história também pessoal, né? Com certeza. Imagina 4 anos no casamento. Depois a gente tem que trazer a Bruna para falar sobre casamento aqui, gente. Resiliência. Resiliência do casamento. Mas, Romário, pegando essa ponte ainda, somente focar nessa resiliência, né? E nessa tua construção, dessa tua carreira. Imagino que tu passou por várias situações, né? Em específico, como assessor de investimentos, com essa globalização, com a mudança, né, da tecnologia. A gente gostaria que tu destacasse duas grandes mudanças que tu presenciou, conviveu, sentisse na pele realmente dentro do mercado financeiro com esse passar desses anos. E, Thiago, eu acho fantástico, porque ele conta, né, que antes, quando enviava a ordem, era no papel.
Hoje em dia tem a plataforma do Hub, tu vai lá e envia a ordem pro cliente. Tudo no aplicativo. Tudo no aplicativo, né? Mas como é que era lá perto de 2008, Romário? Realmente era totalmente diferente, né? Então, hoje a gente envia uma ordem para o cliente e ele vai lá, abre o aplicativo dele da XP e entra ali e aceita o push que a gente enviou. Né? Então, não tem como ele não aceitar, né, o envio dessa ordem se não for através do aplicativo da XP. E naquela época era totalmente diferente. Ou a gente tinha que ligar para o cliente do telefone fixo, né, para confirmar a ordem, e muitas vezes o cliente na rua e tudo mais, e a gente não conseguia ligar de um fixo para outro. Aí o cliente tinha que ir lá no escritório, tinha uma boleta, né, um papel impresso ali com qual era o ativo, qual era a quantidade, qual era o valor, a data e a assinatura. Né? Então, a gente tinha que pegar aquela autorização do cliente, né? E a gente escaneava e mandava para a XP. Né? E guardava aquele quantidade de ordens dos clientes ali, seja de compra ou de venda de ações, né? Por algum tempo, porque aquilo ali era a nossa auditoria. Né? Aquilo ali, aquele papel era que nos garantia que o cliente realmente tinha autorizado a gente fazer determinada operação. Né? Então tinha que ter uma organização muito maior. Né? Imagina guardar papel por papel. Eu não sou exemplo disso, né, Thiago? Quando nós abrimos o escritório, para um cliente fazer o cadastro na XP, eu me lembro se fosse hoje, eram 21 páginas. Imagina. Era um contrato com 21 páginas. O cliente tinha que rubricar 19 e a página 20 e 21 o cliente assinava. A gente escaneava todos eles, todas as páginas, mandava para a XP e a XP abria o cadastro da pessoa. Né? Hoje, em 3 minutos, a gente abre o aplicativo. Isso tudo por cadastro, Romário? Tudo cadastro, tudo papel. Tudo papel. Né? Que ano mudou para a plataforma? Depois ela mudou. Eu me lembro quando ela saiu de 21 páginas para 10. Aquilo foi assim, um alívio. Tipo, estão cortando o trabalho pela metade, sabe? Tipo, que coisa bem boa. Depois caiu para 3. E durou por muito tempo aquilo ali. Eu acho que, sei lá, acho que mais uns... Eu não me lembro se a plataforma, acho que foi 2016, 17, alguma coisa assim, que a gente começou a mexer já, ou até mais, né? Direto no aplicativo ali, para que a gente pudesse abrir a conta. Não, foi mais até. Em 2000, pouco antes da pandemia, eu acho. E hoje tem até inteligência artificial, né? O que tu acha disso? Mudou bastante? Tá aí, né? Tá ajudando? Tá aí. Tá? Então, a inteligência artificial é uma ferramenta fantástica. Não resta a menor dúvida. Ela tá aí para auxiliar. Né? Ela tá aí para agregar. Pena que muita gente usa ela de uma forma não tão boa, uma forma totalmente incorreta. Né? Mas para quem usa ela para o bem, tem muito a crescer. Ela está aí para transformar também, mais uma vez, não só o mercado financeiro, mas transformar a tecnologia, as coisas que o mundo oferece através desses avanços que vêm ocorrendo. Né? Então, o mundo vem modificando, né? Mas também as pessoas também estão se modificando. Isso eu confesso para vocês que não gostaria muito que as pessoas se modificassem tanto. Eu gostaria que as pessoas até poderiam mudar de alguma forma, algum gesto, alguma atitude, mas a essência, a raiz, aqueles valores, os princípios, isso aí elas têm que manter. Mas infelizmente a gente não vê isso. Né? Então tem muita coisa aí que é falsa, né? Mas que eu acho que a humanidade precisa rever, né? Para que a gente realmente, porque a essência, a raiz é tão bonita, né? Então a gente preservar isso, né? É grandioso, né? E a gente levar isso mais à frente, imagina, se Deus quiser, daqui a um tempo eu vou ter, sei lá, daqui a não sei se 10, 15 anos, o João Pedro vai constituir a família dele e eu vou estar podendo transmitir isso para um neto, para uma neta, ou seja, para quem for ali, né? Então,
até para uma roda de amigos, né? Até também os amigos mais velhos lembrando o que a gente passou lá atrás. Né? Então, assim como a gente está relembrando aqui 2008, né? Quem sabe daqui a 20, 30 anos a gente relembrar esse podcast de hoje, né? Então, isso é uma coisa que me engrandece, né? Uma coisa que me deixa, me enriquece, né? E me dá prazer e satisfação. Eu acho que o Romário nos deixou um gancho muito importante, né? Qual, Thiago? Você falou sobre nessa mudança de as pessoas não perderem a essência, né? Mas também eu acho que teve uma mudança na questão de mentalidade, em questão de investimentos. Nos conta um pouquinho o que o Romário teve de vivência nesse longo desses anos. Até mesmo para os clientes, né? Imagina que falar do mercado financeiro há 16 anos atrás não era fácil, né? Hoje a gente escuta muito falar sobre XP, mentalidade do investidor, que é o desafio que a gente está fazendo agora, né? Mas imagina abrir campo aí há 16 anos atrás, até não só a mentalidade a tua mentalidade como assessor de investimento, mas também dos clientes. O que tu acha? Realmente para nós foi muito difícil, né? Porque nos chamavam de loucos, né? Porque quando a gente abriu o escritório, foi bem na crise do subprime. A crise do subprime foi aquela crise imobiliária que deu nos Estados Unidos. A bolsa estava em 72 mil pontos e ela veio a 29 mil pontos. Tu vê que é bom, eu digo que a coisa mais valiosa da GB é as pessoas, né? E com quem a gente está. Porque eles gostam mesmo de uma crise. Crise de 2008, eles nasceram. Crise da pandemia, eles cresceram. Então é assim, vamos lá. Então, a gente está aí, né? Tá naquele elástico, ali, né, Romário? É o desafio. Tem um sábio dentro da GB que tem uma frase muito importante. Ai, né? meu Deus, lá vem. Qual? O mundo é de quem faz. O mundo é de quem faz. Um brinde a esse sábio. Então, o Henry, né? Que foi um dos fundadores, né, do escritório, e ele sempre dizia, o mundo é de quem faz, né? E a minha mãe tem uma outra frase, ela sempre dizia assim, quem quer vai, né? Então a gente está aí para ir, né? Mas quando a gente abriu o escritório em 2008, ao meio de uma crise, e a nossa região também, né, principalmente a cidade de Bagé, ela tinha sido machucada num período lá na década de 90, ou, se não me engano, 96, 97, foi quando estourou aquele esquema de agiotagem, né? Então, muitos se machucaram, e quando a gente abriu o escritório, a gente só falava em bolsa de valores, que até então distante para todo mundo, né? Então, foi um pouco difícil, né? A gente dava palestras 2, 3 vezes por dia, né? E a gente queria mostrar para as pessoas o que realmente era Bolsa de Valores, o que realmente era o mercado financeiro através das ações, né? Então, a gente convidava todo mundo para participar das nossas palestras ali. Era uma sala no Carlos Brasil de, 25, 30 metros quadrados, e a gente chegava a colocar 8, 9 pessoas, 10 pessoas lá dentro, e a gente mostrando para eles o que era a Bolsa de Valores, né? Começou então, muito pela educação também, né? Totalmente educação financeira. Sempre foram voltados para treinamento, palestra. Inclusive, na nossa última palestra da expansão, teve uma pessoa que falou, há anos atrás eu vim numa palestra aqui sobre previdência privada, que queria montar para o filho, né? Então, é bem bacana. E eu imagino que deve ser muito estressante, né? O crescer no mercado financeiro, imagina, ao longo desses 16 anos. E como é que tu lida com isso? Com esse estresse do dia a dia de crescer? Porque crescer, mudar, movimento. Movimento gera estresse. Como tu lida com isso? Tem alguma filosofia? Tu é uma pessoa super religiosa? A gente falou do sinal da cruz ali que tu faz ao entrar e a sair. Mas tu tem alguma frase? Por exemplo, o Tomás, ele tem uma frasezinha que ele deixa à frente da bancada dele. Da bancada dele. Eu tenho uma anotação no meu caderno. Tu tem alguma coisa assim? Alguma coisa que tu siga? A palavra de Deus. Então, todas as manhãs, quando eu acordo, o meu primeiro ato é pegar o meu celular,
entrar no site da Canção Nova, ler o Evangelho do dia e passar para alguns grupos ali que eu tenho no WhatsApp, né, que recebem essa palavra. Então, o Evangelho do dia de segunda a segunda, sei lá, às 5, às 6, às 7 da manhã, chega nesses grupos, né, e em determinadas pessoas. E a partir daí, aí eu já saio para academia, aí eu já entro na minha rotina, vou fazendo, no meu deslocamento, eu já vou fazendo a minha oração matinal, né? E aí já começa o dia a dia, já vou para uma academia, eu vou andar de bicicleta, né? Eu vou fazer alguma outra atividade, né? Para depois voltar para casa, tomar o meu café, levar o João Pedro e a Bruna para os seus afazeres, o João Pedro para o colégio, a Bruna para o Senac, eu para o escritório. Mas eu te confesso que não tem muito estresse, não. Não? Não. Né? Então, a gente trabalha com prazer, a gente trabalha com vontade, a gente trabalha através de uma parceria com os nossos clientes, né? Porque a gente está levando os melhores ativos para eles, a gente se preocupa muito com os nossos clientes, né? Então, isso que é a liberdade da assessoria financeira. A gente oferecer aquilo que é de acordo com o perfil do cliente. Não é daquilo que um banqueiro possa mandar, cara, essa aqui é a tua meta, é esse produto que tu tem que ofertar, né? Então, a nossa parceria assessor-cliente é muito sadia, ela é muito construtiva, então isso nos enche de orgulho, né? Hoje mesmo, uma menina que eu não conheço, é uma prospect, ela me chamou por indicação de uma outra, e ela me falou, tá, porque eu estou tentando marcar reunião com ela, ela não é de Bagé, ela é de Pelotas, e só que ela também, nas tarefas dela, tá, então só me conta um pouquinho como é que né, o que vocês fazem. E aí eu disse para ele, olha, para ela eu digo, eu preciso conversar contigo porque eu preciso saber quais são os teus objetivos. O que tu pensa do teu plano, o que a gente tem que fazer para construir o teu planejamento financeiro, né? Então, isso é uma parceria para que a gente possa crescer junto, né? Principalmente para rentabilizar mais o patrimônio dos nossos clientes. Ficou nítido um ponto cultural da GB aí, né, Laura? A proximidade. São os nossos valores, né? São os nossos valores. A gente fala, acho que umas 4 vezes no dia, né, Thiago? Vamos lá. A liberdade, a responsabilidade, proximidade e a excelência. É isso aí. É isso que move a GB, que trouxe a GB durante praticamente 17 anos, né, Romário? Novembro, 17 anos. Novembro, 17 anos. Legal. Mas, Romário, acho que deu bem para ver pela tua explanação. Não sei se em algum momento tu teve uma questão de desistência desse profissão como assessor, alguma vez pensou nisso, sempre esse cara focado para frente, um dia após o outro, né? A alegria vem sempre ao amanhecer, sempre foi nesse espírito? Na real, eu sempre tive alguma coisa em paralelo junto ao escritório. Desde a constituição dele, né? O Henry, que também é um dos fundadores, ele é médico, e a gente sempre teve alguma coisa na área da saúde. A gente sempre teve algum projeto e a gente sempre topou os desafios junto. E tivemos o SAMU lá em Pinheiro Machado, tinha algumas outras coisas em Dom Pedrito, a área de saúde lá em Pinheiro Machado também a gente tinha a contratação dos médicos e tudo mais, alguns contratos que a gente tinha direto com o município. A gente sempre teve ligado, eu sempre tive ligado nessa área, tanto é que eu acabei fazendo um pós-graduação em gestão hospitalar. Eu sou pós-graduado, sou formado em Direito, pós-graduado em Gestão Hospitalar, né? Mas só que fui administrador de hospital, né? Só que em 2019, meados de 2019, assim como os demais sócios, depois, quando os guris acabaram saindo, em 2015, o Jorge já havia entrado para a sociedade lá no início, né? Em 2009, por aí,
E depois entrou, eu não sei se o Everton ou o Paulo Dacheri, eu não sei qual foi a ordem ali, mas os dois entraram praticamente no mesmo período. E esses 4 sócios sempre tiveram alguma coisa em paralelo, né? Assim como eu estava na época, em 2019, eu estava no hospital, o Jorge tinha a seguradora, o Everton tinha algumas, um negócio ligado ao campo, o Paulo, empresa do pai dele. E eu me lembro que eu estava em casa tomando um banho para ir para o escritório e me deu aquele estalo, eu digo, eu vou pedir demissão do hospital e vou tocar o meu negócio. Porque eu estava gastando muita energia fora e não estava gastando energia naquilo que realmente era meu. E nisso eu estou chegando no escritório e um cliente me liga e diz assim, tá, a gente conversou ali rapidinho e ele disse, cara, eu estou pensando de trocar de assessoria porque tô vendo que tu tá muito atarefado. E eu digo, cara, tu tem toda a razão. Só que hoje de manhã eu tomei a decisão que eu vou sair. E ele, então, esquece tudo que eu te disse. E aí eu peguei o telefone, eu liguei pro Tuca e digo, cara, eu vou sair, mas tu também vai sair. E a gente vai tocar o nosso negócio. E nisso também a gente já contagiou os outros 2, né? E acabamos em 2019, né? Focando realmente na GB Investimentos. Então isso foi uma decisão muito importante, né? E depois o Everton veio com a questão da gente expandir mais o escritório. Eu confesso para vocês que no início eu não fui a favor, fui até mesmo contra, assim, porque, cara, a gente se conhecia, né? E nós éramos um time e eu tinha um medo muito grande de um erro operacional, porque isso a gente já havia sentido no passado, e quando a gente toca no bolso, ele dói, né? Então eu tinha esse certo receio, né? Mas graças a Deus, né, e graças ao time da expansão, né, vocês conseguiram trazer muita gente boa, né, e cada vez trazendo gente que realmente conhece a cultura da GB Investimentos, né, e nisso veste essa camisa, né? Então nós somos diferentes, né? A GB Investimentos é um escritório diferente dos outros. Ainda hoje fui fazer uma reunião e a pessoa me perguntou uma coisa que fazia muito tempo que ninguém me perguntava, ou que eu pontuava isso com essas palavras, né? Tá, mas o que a GB ela tem de diferente? O que tu enxerga? A pessoa me perguntou. E eu, sem dúvida, né? A cultura da GB, não tenho dúvida. Aqui eu falo que a GB ela tem muito esse senso de família, né? Com essa estrutura de empresa, organização de empresa. Então, a Pamela que tá ali atrás, a gente às vezes tá meio triste do dia. Aí teve uma semana que a gente recebeu chocolate do Thiago, do Derek, do Romário. Até a gente entrar agora num desafio de que estamos sem doce, né? Então hoje mesmo o Tomás chegou passando ali, quem é que vai querer correr? Vamos lá, vamos fazer camiseta. Então, a cultura da GB, as pessoas, e isso não é só aqui no escritório de Bagé, né? Isso se reflete também lá no Ícaro, que tá lá na Paraíba. O Kael foi dar um presente pra ele, eu acho que foi um whey, e aí perguntou, mas qual é o sabor que o Ícaro gosta? Eu falei, o Ícaro gosta de cappuccino. Bota aí! E acertou, ele nem sabe que fui eu que falei, mas fui eu. Vai descobrir agora. Vai descobrir agora o Ícaro. Inclusive o Ícaro, quando entrou, né, foi o primeiro assessor fora do estado. A gente quer te trazer aqui também, Ícaro. Tu é um fenômeno. Um beijo pra ti. Já fica o convite, Ícaro. Já fica o convite. E hoje, tocando nesse assunto, hoje pela manhã, a hora que eu cheguei no escritório ali, peguei e fui fazer o meu mate. E peguei o telefone e liguei pra Raquel. Beijo, Raquel. Um beijo a todos os outros assessores. Amo vocês. E peguei e liguei pra Raquel. Raquel é uma assessora que mora em São Paulo. Mas eu já saí pra jantar com a Raquel, tu nem sabe. Eu passei por São Paulo e ela me socorreu. Claro que sim. Depois eu conto essa história é boa. Mas ela me socorreu e a gente saiu pra jantar. Então eu peguei o telefone e liguei pra Raquel. Raquel, como é que tu tá? E a família? E nisso a gente ficou conversando e as coisas vão fluindo. E eu não toquei para ela, não liguei para ela para saber do mercado financeiro, não liguei para ela para saber dos números dela, né? Não sei, quem trata dos números dela é ela com o cluster dela, né? E eu liguei para saber como é que ela estava, como é que tá a família dela, assim como ligo para vários, né? Então isso é uma coisa diferente também do nosso escritório, a gente se preocupar
como é que tá o coração da Laura, entendeu? Como é que tá o coração do Thiago? Como é que ele tá? A Pâmela tá legal? Como é que tu tá, Pâmela? Tá bem? Né? Então, essa é uma preocupação diária que eu tenho. Acredito que os demais também possam ter, né? E quando bate um carro, o Romário ajuda. Né? Mas eu costumo até vou jogar contra mim agora, mas eu costumo dizer que vocês são todos meus, né? Eu pareço aquela galinha com os pintinhos embaixo das asas, né? É um paizão. Isso eu costumo dizer para todo mundo que eu falo e que ligo de vez em quando. E ligo toda semana para um e para outro. E não sei se por ser o mais antigo ali dentro do escritório, né? Porque não sou mais velho. A Zoila é mais velha que eu. Beijo, Zoila. Maravilhosa. Sempre linda. Né? Chegou hoje de viagem, né? Eu vi a festa com toda aquela todo energia, né? Chega com aquele sorrisão dela, né? Então, isso tudo contagia, né? Então, essa é a nossa essência, essa é a cultura da GB, né? Então, todo mundo tá sempre abraçado, tá todo mundo junto, um torcendo pelo outro, né? E aqui não é um puxa para um lado, um puxa para o outro, cara. Não, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo rema junto, né? E por aí vai. Bom, show de bola. Continua aí, Thiago. Vai pra tu, vamos pular a minha. Acho que eu vou te dar um gancho pra te contar aquela história que tu já me contou várias vezes. Ai, meu Deus, qual a história? A história que é uma história acho que preferida do Romário. Já que nós estávamos falando sobre resiliência, né? Ele persistiu, contou um pouco da história dele, a história do carro. Ah, a história do carro. Boa, Tiagão. Então, na verdade, Romário, é uma história que eu conto, né? Que poucas pessoas sabem. Ai, deixa eu falar perto do microfone. É uma história que eu gosto de contar, que poucas pessoas sabem. Acho que chega num momento que a gente, como eu falei, a gente às vezes tá triste, o Tiagão leva um chocolate, tu mesmo, né? Teve um dia que a gente tava, eu e a Pâmela na sala ali, tu chegou, levou um bom. Então, tá junto, tá unido, né? Esse crescimento, hoje a gente olha muito a GB crescendo, e a gente cresceu bastante nos últimos anos. Mas olhando para trás, a gente sabe que algumas coisas a gente tem que deixar, que a gente passa, que é difícil, né? E muitas pessoas não ficam sabendo disso. Então, eu gostaria de que tu contasse a tua história, pra gente já se encaminhar para o final desse podcast, que não parece, mas já passou bastante tempo. Contasse essa história que, falando sobre cultura, né? E não tá lá só no nosso manual de cultura, a liberdade, a responsabilidade, a proximidade, a excelência. Mas tá no nosso dia a dia. Isso se reflete muito na tua história, na história do Everton, na história do George, na do Paulinho. E eu digo que vocês 4 são um complemento, né? Mas chegar hoje aqui, crescendo e tendo esses números que a gente está em 10º lugar na área de expansão, em 4º lugar na área de fundo, e cada vez mais a gente vai crescer até chegar no top 1 na área de expansão. Mas teve coisas que tu precisou, né, passar e foi difícil, né, da história do carro. Então eu gostaria que tu contasse um pouquinho disso pra gente. Aquilo foi um momento muito tenso na minha vida, né? Então, eu lembro como se fosse hoje, a XP, a área de análise, indicou uma operação de long short. E pra quem não sabe o que é. Tu compra uma ação, né? Tu entra comprado numa ação e numa outra ponta vendida. E eu entrei para alguns clientes e a XP acabou saindo da operação, mandando a gente sair da operação. E eu fiquei na operação para 5 clientes. Eu desmanchei uma ponta, né, e a outra eu fiquei para trás. Né? Só que essa outra eu fiquei para trás e ela estava negativa. E eu fiquei com aquilo ali por um bom período, naquela ponta negativa e tomando prejuízo cada vez mais. E aquilo me incomodava muito. Eu não dormia, o João Pedro era pequenininho, e eu me lembro que eu acordava no meio da noite e agarrava nos cabelos e digo, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a Bruna trabalhava à noite, eu ficava com o João Pedro, e a única coisa que eu dizia para ele, cara, tu nunca vai ouvir falar mal do teu pai. Eu vou sair dessa. E foi. Só que aquilo levei por muito tempo. Eu me lembro, eu fui para a missa. Quando eu voltei da missa, estava a Bruna e o João Pedro em casa, e eu peguei e disse, eu preciso falar contigo.
E ela, o que houve? E eu digo, aconteceu isso. E ela, quando é que a gente não pagou nossas contas? E assim, saiu todo aquele fardo, assim, tinha um fardo de 1 tonelada, assim, nos meus ombros. Cheguei no outro dia pela manhã no escritório, reuni os guris, eu digo, cara, tá acontecendo isso. E aí, no mesmo instante, cara, vamos resolver agora. Ligamos para XP, né? Relatei tudo, liguei para os 5 clientes, eu digo, aconteceu isso, não. Eu mandei tu... Aí os clientes, não, eu mandei tu entrar na operação. Sim, tu mandou entrar. A XP mandou eu sair, eu não saí. Então, eu tenho que acreditar isso aqui na conta de vocês. Não, 2 deles disseram, não, eu não quero. Então, se tu for acreditar que eu seja o último. Não, são todos no mesmo dia, todos na mesma hora. Né? Então, aquilo doeu. Né? Então, hoje eu faço parte também da área de compliance do escritório, para que isso não ocorra com os assessores. Inclusive, a gente tem selo de governança e integridade, né, Thiago? E o do NPS, que são super difíceis. Aí né? Então, conseguir. Isso aí machucou. Já havia machucado no passado por uma outra história, né, de um outro assessor que havia passado pelo escritório e a gente, lá em 2011, acabou tendo um prejuízo bem grande. Né? E nisso aí, eu digo, cara, a gente vai dar uma volta por cima. E aí eu tinha uma caminhonete que era minha, estava no meu nome, estava quitada, e eu cheguei no banco, cara, preciso entregar essa caminhonete. Aí peguei, financiei a caminhonete, paguei a XP, todos os clientes faceiros, e nisso, quando eu falei para eles, um deles chegou numa determinada reunião e pegou e contou a história, né? E disse, olha, porque o Romário isso, né? Me levou lá em cima. E no outro dia, ele, uma pessoa formadora de opinião, no outro dia, naquilo que ele revelou naquela reunião, 3 ou 4 que estavam presentes me procuraram, né, queriam saber como investir. Né? Então, e a gente sempre preserva realmente os nossos clientes. Né? Então, as coisas acontecem, as falhas acontecem, somos seres humanos, somos falhos, né? Mas a gente tem sempre tempo para corrigir. E isso é o que é mais correto, e isso que a gente caminha, né, e vai perdurar por muitos e muitos anos, porque realmente a gente faz a coisa certa. Né? Então, nada mais justo, né, do que fazer isso. Né? Então, aquela Paraty, INY 6920, eu lembro até da placa dela, né? Né? E depois acabei vendendo ela, trocando de carro e tudo mais. Então, graças a Deus, tudo superado, né? Mas são coisas que acontecem, né? Então, mas graças a Deus, tudo sanado. Fazer a coisa certa e se manter firme, Com né? certeza. Acho que esse é um ponto bem importante, né? Mas, Romário, muito obrigada, né, por vir aqui nessa noite, compartilhar mais sobre a tua história, compartilhar mais sobre essa história em específico também, né? Ficar nesse primeiro podcast aí, meio do Thiagão. Então, a gente ficou super lisonjeado quando tu aceitou, justamente porque a gente queria pontuar essa história e vangloriar ela, né? Então, parabéns pela tua trajetória. Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço vocês, né? E já parabenizo mais uma vez por tocarem esse projeto, que é muito lindo, né? E eu tenho certeza que vem muita gente boa aí pela frente, né? Não sei qual é o próximo, mas tenho certeza que é uma pessoa de uma qualificação tremenda, né? Então, e vamos convidar também esse pessoal de fora aí para vir participar dos outros tantos assessores que a gente tem espalhado não só no Rio Grande, né? Mas como no Brasil inteiro aí. Então, que eles venham participar aí, né, desse GBcast. E, Thiagão, muito obrigada. Tu sabe que tu é uma pessoa ímpar no meu dia. Tu é uma pessoa que me completa. É a parte organizada da Lauren. Tu sabe que a gente... A outra metade da laranja. Dois irmãos. Mas, Thiagão, tu sabe que eu sempre te falo isso. Muito obrigada por esse convite. Eu acho que a gente chega, como diz uma pessoa muito sábia... Sozinhos a gente vai longe, mas juntos... Não, sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. E com certeza, quando tu chegou aí, foi pra gente ir com muito mais organização mais longe. Eu que te agradeço, Lauren. A gente brinca essa semana, até a gente tava conversando, né? A Pamela é prova disso. Cara, eu sou uma pessoa daqui a pouco mais fechada na minha, né?
Daqui a pouco eu sou uma pessoa que tenho mais intimidade com quem, né? Eu vou construindo essa relação. Eu digo que a Lauren, ela sai na rua, ela faz ali amizade com tijolo na hora, né? Ela é muito... É muito comunicativa, né? Muito comunicativa, comercial, né? Incrível, incrível. Toda hora, E a energia, então? a alegria dela contagia. Acho que a Pamela é a prova disso, né, Pamela? A gente já chega com um sorrisão no rosto. Mas eu queria te agradecer também. Você tem que apresentar a Pamela. Ela vai vir uma hora aqui. Todo mundo fala na Pamela, ela porque tá... o pessoal tá curioso já, vão querer Vamos conhecer deixar a o Pamela. pessoal bem curioso pra quando boa. ela tiver a vez do podcast dela que ela tem. Ela vai mostrar a beleza dela. Ela vai ter o momento dela. Ela vai ter. Mas, enfim, te agradecer também, Laura, por essa parceria de sempre, por esse nosso convívio no dia a dia, né? Eu acho que a gente foi uma coisa já natural e só tenho a agradecer por estar não só contigo, mas também convivendo com o Romário, com a GB, né? Com os guris. É um prazer muito grande, é inenarrável, como diz, né? Uma outra sábia dentro do escritório, né? Inenarrável. Um beijo pra Nath. Mas muito obrigado por tudo. E vamos tocar esse projeto lindo, se Deus Vamos quiser. lá. Um brinde, então, esse podcast, gente. Parabéns. Sucesso. Obrigada, Romário. Obrigado, Romário. Um abraço.